Fala galera, chegando aqui para mais um episódio dos Mulheres no Tatame. É a nossa penúltima convidada dessa série aí. Terça-feira a gente tem a última, a Anne Tonera, nutricionista e lutadora de judô. Hoje a gente vai receber aqui a Daphne, atleta de jiu-jitsu, faixa azul, aluna do Douglas Moura, da Bering Jiu-Jitsu. Esperar chegar aqui. Dessa série, a gente já teve a Bárbara Barros, a Adriana Conde, a Mayres Gossman. Hoje tem a Daphne, na terça a Anne fecha. E aí na quinta-feira, da semana que vem, a gente vai ter um encontro de todas juntas, para debater entre elas. Só que não vai ser aqui no Instagram, vai ser no YouTube. Então fica ligado aí no Instagram, que eu vou estar postando o endereço do canal do YouTube para vocês assistirem o debate final, onde todas vão estar juntas e vão interagir aí dos assuntos que vão ser abordados na live. A Daphne já entrou aqui. Vou convidar ela aqui. E aí, E aí? Bom? tudo bem? Tudo. Então, preparada? Tá me escutando bem? Oi, tô ouvindo. Tô vendo bem. Você, tá? Tô. Tá bem, tudo bem. Preparada? Tô, claro, sempre. E aí, a galera tá entrando? É, Deixa eu ver. o Darley. pessoal começar a chegar aí e a gente começa a conversar. Então, eu estava falando aqui antes de você entrar, você é a penúltima convidada, dessa série. Na Aham. semana que vem a gente tem mais uma, a Anne, que é uma nutricionista, e ela, diferente de vocês, ela não é do jiu-jitsu, ela é do judô. É uma judoca, ela hoje já está um pouco mais afastada, mas ela foi nutricionista da seleção carioca de judô, então ela tem uma experiência legal no meio da arte marcial. E Legal. na quinta-feira eu também estava falando que vão estar todas juntas, para Sim, maneiro, debater, vai ser bem legal. para debater entre vocês, e os assuntos já que a gente vai colocar, Só que não vai ser no Instagram, porque no Instagram ele não comporta todo mundo, então vai ser no YouTube. Vou estar YouTube, passando, sim. vou estar passando o canal, o horário, tudo direito para vocês também divulgarem. Vou estar divulgando aqui nas minhas redes, e vocês divulgam nas suas para a galera, chegar e Tá. assistir. Então vamos começar a conversar, e aí o pessoal vai chegando, a gente Vamos vai. lá. Bom, primeiro, eu quero que você se apresente, falando aí tua história de como você chegou no jiu-jitsu, de quando você startou assim de querer fazer o jiu-jitsu, o porquê disso, e aí depois a gente vai debatendo. Vai lá. Tá, vamos lá. Sempre fui do esporte, né? Sempre gostei de esporte. Quando criança era atleta de ginástica. E E aí, cresci, surf, skate, né, meus esportes. Conheci o Muay Thai e comecei a treinar Muay Thai. Treinei um bom tempo Muay Thai com o Cadu, o professor Cadu, da Tropa Thai. E fiquei sem ter onde treinar, porque ele saiu da academia que era perto, questões de logística de trabalho, de filho, que já tinha filho também. Então, eu passei um dia em frente ao Viking, né, no Krugans, e tinha uma placa dizendo que tinha Muay Thai. Eu falei, então aí o que eu vou fazer? Entrei lá, não tinha Muay Thai, tinha Jiu-Jitsu. Aí eu vi que daquele jeito dele, experimenta, faz uma aula, vê o que você acha. Aí eu fiquei naquela, cara, tinha aquela visão do Jiu-Jitsu, né? Luta agarrada, gente suada, fedorenta, os caras lá caindo na mão, super grosseiros, era essa a visão que eu tinha, né? Só que viciada, né, em esporte, viciada em fazer, praticar alguma coisa. Aí eu falei, cara, não tinha achado nenhum outro esporte que logisticamente, com trabalho, com filho, dava, né, para fazer. Falei, eu vou experimentar.
E aí foi, cara, fiz uma aula, fiz com o Fredão, né? Comecei lá na Bering, faço jiu-jitsu na Bering, né? Então era o Uhum. Fredão, que era o meu professor, instrutor na época, Rodrigo, né? Também, Rodrigo Lima, e Douglas. Aí eu comecei a fazer, amei, né? E aí eu não parei mais. E tô nessa pegada. Bom pra Legal. caramba. Mas você antes, quando você chegou lá, não tinha o Muay Thai, tinha o Jiu-Jitsu. Né? Primeiro impacto que te deu foi, pô, a luta agarrada, né? Mas você tinha alguma outra restrição por ser só homem, não ter, não sei, nem sei, né? Também se tinha outras meninas, mas eu acho que não tinha. Cara, Não. tinha uma menina, a Thaísa, né? Volta e meia ainda treino com ela. Mas não tinha isso por ser só homem. Eu tinha mais por ser luta agarrada e, na verdade, eu nunca. Tem a galera aí que tá de prova, eu nunca. Ignorante, né? Ignorante. Nunca achei que o jiu-jitsu fosse eficaz em questão de luta. Eu sempre pensei, pô, luta começa em pé, né? Eu vou dar o primeiro soco, chute, joelhada, né? Seja o que for, e aí vai acabar ali, não vai ter chão, entendeu? Se a pessoa cair, ela já vai cair no knockdown e não tem mais nada ali para fazer. E aí eu tinha umas amigas que lutavam jiu-jitsu, uns amigos, e quando a gente ia pra praia, assim, que a gente ficava brincando, né, de lutinha, pô, como é que eu vou dar um soco no rosto de um amigo, um chute? Não tem como. Então eles acabavam me pegando, me levando pro chão, e aí eu comecei a ver que realmente, quando chegava ali no chão já era, né, era super funcional, Vai enfiava minha cega, né? cara na areia, enfiava minha cara na areia, eu ficava, cara, que raiva, mas eu falava, ah, porque eu não posso dar um chute em vocês, né? E aí foi assim, sabe, eu não tive conceito. E aí eu quebrei o preconceito vivendo, né? Fazendo, e vendo que, pô, na minha primeira aula foi defesa pessoal, né? Eu comecei fazendo Isso aula aí foi em que de ano? defesa pessoal. Eu vi que era super funcional. Foi em que ano isso? Isso tem. Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. 2017. Nem tem tanto tempo assim. Não. E você tinha alguma. Você fazia Muay Thai, assim, onde você fazia, né? Apesar de eu conhecer a galera da Tropa Thai, eu acho que não Eu tinha. fazia no recreio ali tinha, porque não existe mais essa academia. Esquina igual surgiu com Américas, ali no Uhum, na recreio. Academia Recreio. É. Não, eu digo Isso, assim, você academia. acha que tinha alguma rivalidade entre as duas artes? Ali onde você. Rivalidade, assim, no Não, sentido de alguém falar sim. alguma coisa. Sim, não porque o meu próprio professor hoje em dia é faixa preta de jiu-jitsu, né? Gracie Barra, o Cadu. Então, ele mesmo, quando chegava antes do treino, às vezes me levava para o chão, me dava umas amassadas lá, não entendia nada, ficava toda perdida. Então, não tinha esse preconceito, né? Assim, de ser rival. Eu achava que não era funcional, era isso, né? Ignorante, né? Eu achava que o jiu-jitsu não era uma luta muito funcional, Não, porque eu falta pensava que ninguém ia chegar no chão. uma falta de vivência, né, na luta, assim. Sim, Normal acontecer. sim. O pessoal da Tropa Thai, eu conheço o Diego, conheço o Pachu, são meus amigos há muito tempo. Sim, Trabalhei, trabalhei com eles de um bom tempo numa academia aqui na freguesia, eles davam aula lá. Eu dava aula de jiu-jitsu, eles davam aula de Muay Thai, equipe, né, Tropa Thai. Conheço bastante gente da Tropa Thai. E é uma equipe bem legal, não tem muito essa cultura de rivalidade, não. não, Bom, não tem. e aí você começou a treinar lá no Viking, né? Já era a escola Bering, e você começou bem, porque aí você já entrou um programa já de defesa pessoal bem forte, né? Que a escola Sim, do Silvio tem isso bem forte, é. diferente de outros. E aí você se adaptou bem a isso, porque até para quem faz uma luta de trocação, acho que essa adaptação na defesa pessoal é mais fácil, né? Porque já sabe dar um soco, já Sim, sabe dar um chute. E aí fala um sim. pouquinho disso. É, isso que você falou, né? Eu acho que facilita para o iniciante começar na defesa pessoal, porque ele vê que ele pode quando tem o estímulo correto, né? E ele consegue agir da forma correta.
e ver que ele tem essa capacidade, então ele já se sente útil ali, né? Ele já pensa, não, pô, eu consigo, né? Calma aí, eu consigo fazer alguma coisa. Então, se eu treinar isso daqui, eu vou conseguir, né, usar isso. Não que a gente pense assim, né? Mas a gente faz na intenção de aprender. Então, eu achei que para mim foi fácil, foi melhor, na verdade, não posso falar que foi fácil, mas eu acho que foi melhor, porque foi uma introdução. Eu acho o jiu-jitsu uma arte muito complexa, né? Eu acho que a defesa pessoal, ela vai destrinchando as coisas para você aos poucos. Tipo, eu acho que seria difícil na minha primeira aula alguém falar sobre um armlock. Quanto na defesa pessoal, se alguém está te estrangulando e você tem que se defender pegando o braço da pessoa, fica mais fácil essa leitura, né? Para depois, até no desportivo, você usar. Então, assim, eu achei que foi bem legal, porque eu vi que eu era capaz. Não foi tanto aquele agarramento que eu pensei que fosse. No início, a defesa pessoal te deixa um pouco travada, né? Você acha que você não está evoluindo, que você não está É. aprendendo, sei lá. Muita gente tem essa visão, mas eu gosto. Eu acho que todo mundo, mulheres e homens, deveriam praticar defesa pessoal, independente de fazer jiu-jitsu ou não. Mas eu acho que para mim, para o meu jiu-jitsu, até no desportivo, é muito interessante e me faz bem praticar. Então, assim, eu Porque gostei, é a base, né, cara? A defesa pessoal é a base do jiu-jitsu. sim. E, Mas foi o que é o que você você falou, falou. muitas academias isso está esquecido, É, né? porque o esportivo ele foi tomando conta, né? Foi tomando conta, foi crescendo muito em detrimento a isso, foram deixando de lado ensinar a defesa pessoal para priorizar o ensino do jiu-jitsu esportivo. Mas a defesa pessoal é a base, é o que você falou, você aprendeu a dar um armlock sem saber o que era armlock, né? Propriamente dito, fazendo posições de defesa pessoal, porque é a finalização, às vezes, de uma certa defesa, onde você vai derrubar o cara e o braço vai sobrar ali, tu vai pegar, vai fazer o armlock. E aí fica muito mais fácil você compreender esse mecanismo depois, quando você vai treinar o desportivo, né? O jiu-jitsu esportivo, porque Sim, você já tem essa leitura e já tem a leitura corporal também, né? Já está sim, ambientada, e aí facilita bastante. E isso em diversas posições do jiu-jitsu, né? Inclusive as pegadas. sim. Tem muita pegada de defesa pessoal que pode ser utilizado no jiu-jitsu esportivo e poucas pessoas fazem isso. Poucas. Sim, é Bem, verdade. bem, É verdade. bem poucas. Né? Que são Sim. Tipo, torções. as de Que gola. são torções que você pode fazer, né? E facilita, você às vezes pode até finalizar surpreendendo e muita gente não faz porque não sabe mesmo. Sim, Então, a defesa pessoal é importante nesse sentido em relação ao jiu-jitsu esportivo. Né? E a toda a sim. base de ensino. E o Silvio, ele tem essa prioridade na escola dele e eu acho isso aí fantástico. E muita gente mesmo deixou de fazer agora, né? Está começando a resgatar isso. Algumas equipes estão com programas de novo de defesa pessoal, mas mesmo assim, alguns são Sim, muito básicos, não aprofundam muito, né? sim. E acaba que dá no mesmo, que chega lá na frente, né? Depois de um certo tempo, né, que o cara já está mais graduado, ele acaba que para de fazer, para fazer esquece. E defesa pessoal é uma coisa que você tem que estar praticando Tem que para você praticando ter, sempre. né, para você ter o reflexo, ter o tempo certo de fazer, né? Então é super importante por causa disso. Bom, Sim. como é que foi, né, você optou a ser uma competidora, porque isso já vinha na sua Da raiz aí natureza. de atleta, né? E aí como é que foi que você começou a buscar isso? Já desde a faixa branca, né? Você já compete desde a faixa branca. Sim. É. Teve o primeiro sacode aí que pouca gente sabe, porque era o Fredão, que era o meu professor, instrutor, né? Então, ele que. O Rodrigo também, o Douglas passou a ser depois, né? Quando a gente saiu lá Uhum. do Viking. Então, eu sempre fui competidora, né? E eu sempre quis. Eu acho que a competição ela é interessante que ela vê onde você tá, mais ou menos. Porque às vezes você acha que você tá ali e você não tá ali, não tá muito bem ali. Então, acho que a competição é meio que um termômetro, não só do seu jiu-jitsu, do seu esporte, mas também do seu emocional, da sua cabeça, né? Eu acho que um campeão não é só o cara que treina pra caramba, é o cara que treina pra caramba, o cara que tem uma vida equilibrada, se alimenta bem, dorme bem, e é difícil, né?
achar esse equilíbrio. Então, assim, teve. Logo no início eu era faixa branca, mas talvez eu tinha 1 ou 2 graus. Eu falei assim pro Fredão: pô, Fredão, eu queria entrar no campeonato. Ele, pô, tu quer entrar no campeonato, Daf? Tem certeza? Ah, tem, só pra ver como é que é, né? Porque quero ver se eu gosto dessa adrenalina de campeonato de jiu-jitsu. Porque fui de ginástica, competia. Fui do surf, competia. Quero ver como é que é o jiu-jitsu, ver se vai me empolgar assim. E aí fui, me empolguei, claro que tomei. Não, não fui finalizada nem nada, né? Mas fui quedada, então tomei 2 pontos e parou nisso, né? Na minha guarda. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, naquele sentimento. Só que eu falei, cara, preciso treinar, já vi onde é que eu errei, preciso de mais experiência e vou correr atrás. E aí acabou que a galera saiu lá do Viking, foi para outra academia, foi para um outro espaço, a Bering, né? Aí eu fui junto. E aí eu comecei a ter aula com o Douglas, que, pô, excelente professor, né? Sabe muito, tem muita experiência. E aí eu me encontrei. Tinha uma outra galera, tem uma outra galera lá que compete, adulto, master. E na época também tinha umas crianças que competiam. E aí as crianças falam toda hora, aí Daphne, quando que você vai? Que não sei o quê. Calma, calma. E eu sempre assim, calma, calma, né? Porque eu não queria entrar para perder. Só que, cara, não existe isso, né? Você não pode passar a vida inteira se preparando para uma coisa porque não existe isso, sabe? Você tem que botar um foco. E eu falei, cara, então tá, eu quero entrar, eu quero isso, eu vou competir. Eu acho que competir vai me fazer bem, eu vou ficar com uma vida mais regrada, isso vai me fazer bem para o esporte, como pessoa, né? Como mãe, profissional, eu acho que em tudo vai me fazer bem, eu quero isso. E fui. E aí eu comecei a treinar mais, comecei a me alimentar melhor, comecei a ficar mais focada, estudar mais. Então, assim, me fez bem por todos os lados, né? Todas as áreas da minha vida. Então, comecei e aí, cara, eu não consegui parar. O Douglas também me auxiliando lá, botando toda hora sangue nos dentes. A galera também lá do treino, sempre me ajudando, sempre pô, me incentivando. Sabe, a galera da Bering não tem o que falar. Tem a galera também da Bering do Sul, né? Então, assim, eu acho que todo mundo, toda a família Bering acaba se ajudando e, pô, a galera apoia e eu me achei, né? Me achei, não quero mais parar. Agora é esperar essa loucurada de coronavírus passar, né? Ver como é que vai ser o retorno e É. aí focar. Esse ano não deve ter muita coisa competitiva, não. Pelo andar da Não, carruagem. esse ano acho que já morreu. Esse ano É, já morreu. mas você já focar no seguir, já se preparar para isso. Bom, você falou Sim, uma coisa aí legal, que a competição, ela te baliza, né? sim, É onde você se testa, tanto como atleta, mas também como pessoa, porque você tem toda essa questão emocional que envolve a competição, né? A adrenalina, né? Aquela ansiedade antes da competição. E muitas dessas sim. vezes essas coisas também acontecem na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Então, como é que você faz essa analogia do aprendizado do tatame para carregar para fora do tatame, para a sua vida pessoal e profissional? Cara, cabeça de campeão, né? Cabeça de atleta, cabeça de campeão. Eu penso assim, no jiu-jitsu, como na vida, você tem que dar o seu melhor, né? Em tudo. Você tem que estar tá comprometido naquilo ali que você está fazendo. Né? Se eu estiver mais ou menos comprometida no jiu-jitsu, eu vou mais ou menos na competição. Se eu me comprometer mais ou menos com a alimentação, eu vou mais ou menos na competição. Né? Se eu me comprometer mais ou menos comigo, com o meu emocional, com o meu psicológico, com as coisas que estão ao meu redor, que influenciam nisso, eu vou mais ou menos na competição. Então, eu aprendi com a competição a ser uma pessoa melhor. Né? Tem uma coach que eu sigo, que é a Mayara, do Atleta Campeão. Eu sempre falo dela, eu não ganho nada para falar dela, mas eu acho que ela é uma pessoa assim muito esclarecida e muito estudada para fazer o que ela faz e falar o que ela fala. E ela fala uma coisa: não existe um campeão, não existe um mau campeão, não existe um campeão que ele quer o mal do outro, não existe um campeão que ele passa por cima do outro. Ele pode ser uma vez, mas ele não vai ter uma vida de campeão. Ele foi campeão.
Então, meio que eu me baseio nisso, sabe? Eu tento ser uma pessoa melhor todos os dias em tudo, né? Como mãe, como profissional, como atleta. Eu não sou perfeita, óbvio, né? Eu erro, mas aí quando eu erro, se eu reparar, eu analiso, né? E falo, pô, errei ali, cara, preciso acertar aquilo ali. Se alguém me fala, às vezes eu fico estressada, mas eu sempre paro para pensar. E aí eu vejo, não, cara, tá certo, é isso aí. Então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o campeão não se faz do dia para noite. Não é fácil, mas eu acho que é não desistir, ter um foco muito grande e tá certo daquilo ali que você quer, entendeu? Que nada te tira, nada te desmotiva. É isso. Eu Entendi. acho isso. Legal. Vem cá, tem uma pergunta aqui da Bárbara aqui, né? A Bárbara foi nossa primeira entrevistada. Como é que era a sua alimentação na época de competição? Cara, minha alimentação ela é sempre boa, assim, eu falo que ela é sempre regrada. Eu nunca, por ter essa mentalidade assim de competição, eu aprendi que a gente não deve se preparar para a competição, a gente tem que estar preparado todo dia. Então, assim, não vai ser uma semana antes ou no mês da competição que eu vou me alimentar bem, porque eu tenho que estar alimentada bem todos os dias, porque todos os dias eu treino, todos os dias eu tenho aquela rotina, entendeu? Então, assim, não muda, não muda. Talvez o É, que mude eu acho, seja, eu o que acho que muda, na verdade, é a quantidade, o como mais. Porque como eu acho que eu. ela tá, assim, também é uma questão assim, se você, de repente, tem muito atleta perto de período competitivo, né, usa muito suplemento para ficar mais forte ali, com mais posição, né, Então, eu faz uso uma. suplemento sempre, né? Uso suplemento. O meu suplemento é BCA e o Whey Protein, né? Mas você faz um Então, eu acompanhamento disso, ou você toma por tomar, assim, não tomar por tomar, tomo. né? Mas Não, eu assim, digo assim, você tem um acompanhamento, um nutricionista que te, né, passou isso, não, para saber se você não. realmente está tomando certo, para saber se é isso mesmo que você precisa. Isso aí tudo a gente vai falar terça-feira que vem. Então, não tenho. Olha, gente, não indico fazer o que eu faço, né? Claro. Mas eu tô falando da Não, não minha é questão de realidade, né? O indicar, que eu porque isso faço. não é uma questão de indicar, porque isso é uma coisa importante. Isso eu aprendi na minha carreira, né, como professor, não só de jiu-jitsu, mas como professor de educação física, né? E nem todo mundo, ninguém é igual a ninguém, né? Então nem tudo Sim, que eu vou tomar vai ser bom para você, nem tudo que você vai sim. tomar vai ser bom para o outro. Cada Porque um cada tem as metabolismo suas é de um jeito, necessidades. né? Sim, né? E a grande segredo também, e isso aí eu acho que na semana que vem, na terça-feira, a Anne vai abordar esse assunto, né? Que ela é profissional realmente disso, ela é especializada nisso, é, é as quantidades e os horários certos que você tem que tomar cada coisa. Então, por Sim. exemplo, ela é essa menina que a gente vai entrevistar semana que vem, eu conheço ela há 20 anos. Né? Eu fui personal dela durante quase 10 anos. E a gente fez muito trabalho casado, né? Por ela ser nutricionista, ela me mandava muito cliente dela, muito paciente dela, e meus atletas que eu tinha do jiu-jitsu e de outras modalidades, eu, né, indicava ela para Muito fazer caro. por ela ser uma pessoa especializada em nutrição para atleta. E uma coisa que eu reparava, assim, a primeira coisa que ela pedia era logo um exame de sangue, para ver todas as suas taxas, principalmente as mulheres, porque a mulher tem uma questão Sim, hormonal muito mais, né, elaborada que o homem. E, às vezes, sim, determinadas coisas que você toma podem não fazer o efeito que você acha que está fazendo, no primeiro caso. sim, Né? Ou sim, da forma que você toma, ela vai te dar um efeito, mas ela poderia te potencializar muito mais se você tomasse de uma outra maneira, né? Uma outra sim, quantidade, ou com em certeza. horários, em intervalos, sei lá, maiores ou menores. Isso, quem fala é o especialista. Então, a grande importância de você, principalmente qualquer atleta, seja ele profissional ou seja ele um atleta amador, mas que quer ter performance, quer ter resultado, é você ter né? É lógico que isso depende, às vezes, de condição financeira, de tudo, mas você tem uma equipe multidisciplinar. Né? Um Sim. preparador Não, físico, tá certo. uma nutricionista, um apoio psicológico, que a cabeça do atleta ela é o ponto mais importante, é mais importante que tudo, é a cabeça. É mais importante que tudo. Cara, total. Mais importante. Então, se você não tiver um psicológico muito forte,
teu rendimento vai cair, né? Sim, Eu já tive atleta assim, que não tinha um psicológico muito forte, era excelente, mas quando se via muito naquela pressão não a pressão de uma luta de pegar uma pessoa dura, porque ela sabia da capacidade dela, mas assim, a pressão de ter um resultado, então lidar com isso às vezes é muito difícil, né? sim, não, é difícil, E aí cara, é ele acaba difícil. se, né? E esse caso aí que eu estou falando não era nem atleta de jiu-jitsu, não, era um atleta de bodyboard, né? Ela era uma menina, ela tinha essa questão da cobrança interna dela para ser, né, Sim, uma campeã, porque ela era muito boa, bateu na trave N vezes, e ela não tinha essa. A partir do momento que ela trabalhou a cabeça, o negócio foi, e aí foi direto, foi campeã uma porrada de vezes. sim. Então, Não, a cabeça manda o em tudo, cuidado cara. que o atleta eu acho que tem que ter é esse. Eu Vai lá. já tive campeonatos que eu entrei super mal fisicamente, porque estava doente. Foi Uhum. inclusive no. Qual foi, cara? Acho que foi o brasileiro. Acho não, foi o brasileiro. Tava super mal, mas com a cabeça muito boa. Fiquei 2 semanas sem treinar, com febre, amidalite, tomando antibiótico, anti-inflamatório, tudo que baixa, né, o atleta. E fui super bem. Então, eu acho que realmente a Porque é o cabeça, ela. psicológico forte, você vai se superando. Sim. Porque eu falei, cara, eu tô mal, tô sem treinar. O que que eu vou ficar fazendo aqui na cama? Vou treinar a cabeça, né? Se é o que dá, vamos Aí. treinar o que dá. Então, mas assim, falando sobre a alimentação, normalmente eu me alimento bem, sempre me alimento saudável. E é aquilo, eu vou conhecendo o meu corpo e vou vendo as minhas necessidades, né? Então, assim, se eu treino mais, eu como mais, né? Mas o meu BCAA de pré-treino e de pós-treino tá sempre lá. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. E vamos lá. A gente falou aí dessa questão da analogia, né, de dentro do tatame, de fora do tatame. Como o Sim. jiu-jitsu, depois que você começou a fazer o jiu-jitsu, como o jiu-jitsu te ajudou, né, na tua vida profissional aí, na tua vida pessoal também, né, a lidar com os Sim. problemas, com os desafios profissionais da tua carreira profissional. Como é que foi isso? O jiu-jitsu te dá o equilíbrio, não? Eu acho que a maioria dos esportes dá um pouco de equilíbrio, porque você gasta endorfina, mas o jiu-jitsu, além de ele te dar o equilíbrio, ele te dá muita disciplina. A minha academia, Bering, ele é muito tradicional, então tem muita disciplina, né? Disciplina fora do tatame e dentro do tatame. Então, assim, licença para entrar, para falar tem que esperar a sua vez, né? Então, isso te reeduca, né? Não que a gente não soubesse, não que eu não tivesse sido educada, mas isso te reeduca de uma forma meio bruta, né? Porque quando o faixa preta fala, quando ele grita, né? O chão mexe. Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele me deu a disciplina, né? Que todo o trabalho necessita, mas foi dentro do tatame que eu adquiri isso e foi com o meu comprometimento que eu comecei a usar isso fora no trabalho, né? Eu tenho os meus horários de trabalho, tenho os meus horários para treino, tenho os meus horários para o filho, tenho os meus horários para mim, para eu me divertir. Tem que tentar achar isso também, que não é fácil. Então, eu acho que foi a disciplina que eu aprendi na minha academia, eu usei na minha vida, né? A forma com que o mestre fala comigo é a forma que eu falo com meu filho. Aprendi, óbvio, né, sobre educação, liderança, tudo que o mestre passa, né? Passou para os meus professores, né? Rodrigo, Douglas. Então, eu acho que é mais uma questão de organização que o jiu-jitsu me deu, uma questão de liderança, de autoconhecimento também, e de saber que eu sou capaz, né? Que eu consigo. Eu acho que quando você consegue equilibrar isso, você consegue passar isso para as outras camadas, outras partes da sua vida, né? Você fica uma pessoa mais equilibrada, mais consciente, né? Eu acho que o esporte traz isso, mas muito mais o jiu-jitsu, o judô, né? Que tem essa filosofia, né? Coisa que eu amo o Muay Thai, mas nunca tive isso no Muay Thai. Amo o surf, nunca tive isso no surf. Não tem essa disciplina, né? E todo trabalho você precisa ser disciplinado, né? Você precisa estar lá com o cliente,
né? Mas deixa eu te perguntar em cima disso que você está falando, né? Você acha que não tem por quê? Porque se a gente pensar assim, ó, são três esportes, né? O surf, o Muay Thai, são esportes individuais, né? Sim, E eu acho por que que não você tem. conseguiu essa disciplina no jiu-jitsu e não nos outros? Porque, teoricamente, tudo depende de você. Sim, mas é diferente. Pode ser um pouco equipe, talvez. Vamos lá. O surf, né? O surf tinha a equipe, né? A pessoa que eu treinava, mas se ele estivesse falando e eu estivesse olhando para o mar ao mesmo tempo, isso não faria a menor diferença. Se ele estivesse falando enquanto eu estivesse passando parafina na minha prancha, isso não teria a menor diferença. Só que no jiu-jitsu, se alguém está falando com você, principalmente um mestre, um seu professor, um instrutor, uma pessoa mais graduada que você está falando com você e você está se fingindo desentendido ou não está se fingindo desentendido, mas não está focado ali, pelo menos na nossa academia toma uma chamadinha de atenção, né? Essa é a figura de representatividade, de figura principal ali. O que aquela pessoa está fazendo se você não está olhando para ela, né? O que ela está fazendo ali? Se ela está falando, você está onde? Então, acho que assim, o jiu-jitsu é muito disciplina, disciplina, a forma com que você fala, os palavreados que você fala. Né? No surf eu posso soltar um palavrão. Eu não posso soltar um palavrão no tatame, né? Acho que tem essas coisas. Eu acho que é mais ou menos isso, essa rigorosidade na disciplina que tem no jiu-jitsu, no judô também, em academias tradicionais, vou falar academias tradicionais, né, gente? Tô falando da minha academia, né, que eu treino na Berg, treino na The Cave também, que é um professor, que é com o Rodrigo, né, que é o professor da Berg, tudo excelente, mas lá é sem bandeira, então eu treino lá quando tô pegada de trabalho e não consigo treinar no Douglas. Então, mas o Rodrigo segue a mesma linha. Mas já fui em outras academias que não, que eu chegava no tatame, era rodinha assim de um monte de gente conversando, inclusive o professor lá também. E aí, ó, vamos começar a aula e vamos começar a aula. Não tinha formação, não tinha nada. Que também não vejo problema, mas não é parecido e não segue a linha que eu estou, né, da minha academia. Então, eu acho que talvez eu tenha entrado numa academia tradicional, né, com o mestre Silvio, que, pô, uma pessoa incrível, com caráter incrível. A Adriana aí falou na live pra caramba dele, né? Todo mundo sabe a Adriana aí. Ela tá aí falando É, pra caramba, né? é. A Natália aí também. Pô, o mestre, ele passa conceitos, né? Ele passa ensinamentos realmente, né? Ele não tá ali só para falar de jiu-jitsu. E eu acho que isso faz toda a diferença na formação, né? Da pessoa, ou da criança, ou do adulto. Porque eu acho que nós vamos nos adaptando, vamos absorvendo conhecimento independente da idade, né? Sim. Então, você tocou num ponto que eu vou discordar de você em uma coisa, né? Você falou da questão da disciplina, da rigorosidade, do Fala. jiu-jitsu, outras, é, as outras modalidades, pode sim ter tudo isso. A diferença é o professor, Sim, não é a foi o que eu te falei, da modalidade, equipe. entendeu? É, Não pode é a ser. equipe, é o professor, Sim, o cara que está ali no comando, né? E eu acho que assim sim, O Silvio ele consegue mostrar muito bem para todos os faixa preta dele a questão da postura dentro do tatame, a importância sim, de você ter, né, o que ele chama de força de presença, né? sim, Isso é o diferencial, porque é o que você falou, existe sim, N academias que você chega e realmente, às vezes você não sabe nem quem é o professor, às vezes tem uma opção de faixa preta lá, você não sabe nem quem é o professor. Mas essa questão da presença do cara ali, né, do professor, ele impondo, não, um respeito, impondo as normas, as condições, faz toda essa diferença. Faz com que o aluno tenha mais essa disciplina maior, né, que preste mais sim, atenção. Isso, se você tivesse um cara lá no surf, o técnico, que ele fosse um cara realmente que chegasse e te cobrasse igual, sim, você ia falar a mesma coisa do surf, do Muay Thai, ou de qualquer outro esporte. sim. Então, o professor é um grande diferencial dentro da arte marcial.
E, e assim, você dá só, né, teve a sorte de fazer uma boa escolha, né? Pô, Porque graças a Deus, cara. porque assim, pelo que você contou, você foi no Viking, você chegou e viu uma placa que tinha Muay Thai. Não foi ninguém que te É, indicou, vai ali porque é bom, né? Porque o cara que está ali não. é maior fera. Não, não foi isso. Eu tava Que aconteceu. passando mal, Mazinho. Tava passando mal, tava em abstinência de esporte. Aí você Eu chegou ali, falei, pô, encontrou, né, uma é equipe porque realmente. é na rua da casa de uma cliente. Então eu, Hum, pô, tava do lado. Eu falei, cara, é esse o lugar, eu vou lá. E aí quando eu é. descobri o jiu-jitsu, eu falei, ai meu Deus. Então, esse é o grande diferencial, assim, né, que a gente vê em algumas academias. O Silvio ele consegue passar isso muito bem para os professores que ele forma, né? Como tem Sim, outros mestres aí que também conseguem. E também tem muita consciência do próprio professor, né? De ser um sim, com cara certeza. disciplinador, de ser um cara, né, mais exigente. Tem aqueles que deixam rolar, não esquenta com nada e vambora, faz de qualquer jeito. Então, essa é Sim, uma diferença muito grande e que vai impactar não só na questão do jiu-jitsu, né, ali do treino, mas em toda a tua formação fora do tatame também. Porque você começa a sim, espelhar isso para a sua vida ali, né, fora, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. sim. Então, muita gente não consegue enxergar isso. É muita gente que está Abstinência no de jiu-jitsu. jiu-jitsu. É, tem muita gente que treina há muito tempo, depois que ainda não consegue ter essa leitura, não consegue Sim, enxergar essas coisas. Entendeu? E aí é legal quando a gente fala e coisa, porque a pessoa que está assistindo, às vezes ela dá aquele estalo, né? Pô, realmente é diferente, tem que ser assim, tem que ser assado. Então é uma coisa importante mesmo de se falar aí. sim, E como é que é, né, esse relacionamento teu com os professores, com os seus professores? Eu digo assim, relacionamento não pessoal, mas perto de competição, como é que é o foco, como é que existe uma preparação não só técnica, existe uma preparação deles da parte psicológica, da parte é, sim, de motivacional, como é que funciona? sim. Então, como eu te falei, vida com filho, né? Profissional, de atleta, é corrida. Mas aí a gente consegue encaixar tudo e consegue fazer os treinos e consegue viver. Então, o que que eu estava fazendo? Tô treinando no Douglas e na The Cave com o Rodrigo, aqui em Vargem Grande, e fazendo preparação física lá também. Perto de competição, o que que o Douglas, que é meu professor mesmo, o que que ele fala para mim? Daphne, olha, treinar firme até uma semana antes da competição. Na semana da competição, faz mais movimentação, treino específico, drill. Então, é isso que eu faço. O Douglas, ele prepara daquele jeito dele, né? Meu emocional. O preparo emocional dele é me fazer morrer nos treinos para a competição, né? Me fazer passar mal, aqueles treinos de vomitar. E não que eu vomite, né? Graças a Deus. Sou um pouco cedo, mas a vontade vem. E o Rodrigo também. Vini, que tá aí falando pra caramba, também me mata na preparação física. Mas aí na semana do campeonato mesmo a gente diminui tudo. Né? A malhação também a gente dá uma diminuída lá com o Vini. Diminui os treinos no Douglas, diminui no Rodrigo. E eles vão preparando o psicológico dessa forma, né? Me matando nos treinos, mas na hora que a gente senta no tatame para conversar também, falo, Daphne, fica tranquila, ou precisa acertar isso, isso e isso, precisa melhorar isso, ou então tá tudo certo. Depende, né? Mas Mas eles costumam me preparar. você assim, debate, né, o treino, não o treino sim, né, essa preparação. Pô, acha melhor fazer isso do que aquilo? Né? Ou Sim, segue a sim. risca que ele fala? É, Ou tem uma troca? eu às vezes falo e a gente costuma ter uma troca, né? Costuma ter uma troca. É importante. Porque às vezes o meu jogo também dá uma mudada, né? Eu gosto de fazer mais guarda, eu sou guardeira.
Mas, obviamente, que a gente não pode ficar numa coisa, né? Então, assim, aí rola às vezes aquilo, não, Douglas, pô, tô me sentindo mais capaz de fazer isso, então ele treina mais um específico para isso. Rodrigo, isso, aí ele vai e faz isso. Ou então eu chego pro Vini, que é meu preparador físico, e falo, pô, Vini, tô com dor aqui, ou então tô sentindo que preciso melhorar nisso, né? E eles, graças a Deus, são flexíveis, me escutam. E quando eles acham que não, não, Daphne vai continuar fazendo isso, ou então não, Daphne, vamos ver isso. E eu também aceito de boa, sem nenhum problema. Uhum. Tem que ser só Quando eu isso. digo de Uma mestre, troca. quando eu digo de mestre, eles são meus mestres, mas quando eu digo de mestre, não mestre, mestre. Meu mestre é o Silvio. Eu digo de mestre no Uhum. sentido de ensinamento, né? Me passam ensinamento. Então, assim, o que eles falarem ali, para mim tá certo, né? Eu tenho que escutar. Tem mais experiência do que eu. Sim. É, essa Mas a troca. gente faz essa troca. Tem que ter a Sim, troca, cara. porque, Tem que ter a porque troca. você, na verdade, assim, muitas vezes a gente fala alguma coisa, mas quem está sentindo mesmo é o atleta, né? E às Sim, vezes tem coisas que você pode sugerir para fazer e você não se adaptar. É sim. importante que você tenha esse relato, coisa até para ele ou mudar ou adaptar, ou, né, chegar a uma coisa, porque senão o tiro sai pela culatra. Sim. Pô, teve uma vez que eu fiquei treinando uma entrada de queda, uma entrada de queda, uma entrada de queda, e aí, numa vez no treino, o Douglas falou assim: Daphne, agora faz uma entrada de queda aí livre, vai fazendo livre. E eu fiz livre, e chegou uma hora que eu fui e fiz uma que eu nunca tinha feito assim com ele. Ele, caraca, parece que não me esperava, e levei mesmo, né? Aí ele, pô, parece que não esperava. Eu falei, pô, nem eu. Ele, por que tu não treina mais essa? Eu falei, mas aí, sabe, rola aquelas vezes de o cara também é seu professor, e você fica, pô, vou fazer essa. Mas aí é isso, eu acho que o legal da convivência é essa, né? O legal da convivência é isso, que a gente pensa, a gente sente, a gente conversa, a gente escuta, a gente absorve. Confiança, né? Uma confiança É, mútua, né? sim, sim, E outra coisa, você falou que gosta de jogar por baixo, né? Que é guardeira. sim. Quando você, É, quando você chega numa competição que você não consegue impor o teu jogo, né? As pessoas, às vezes, hoje em dia, com a internet, todo mundo estuda, né? Vai entrar lá no YouTube, vai ver, né? E, sim. e aí? Você fica Cara, é igual apavorada, você você disse. fica à Não, vontade. não. Cara, é engraçado. Eu fico, assim, meu sentimento de campeonato é assim, ansiedade, né? Pré-campeonato. Ansiedade quando eu chego lá, aquela hora da pesagem, né? Aquelas meninas todas, aí tu fica, pô, será que é essa? Será que não é? Que não sei o quê. Também já Querendo parei com adivinhar, né? isso. Aprendi, Rodrigo falou, para com essa porra, que isso não vai mudar não, Dafi. É, Quando se for no absoluto, vai ficar olhando o tamanho da garota? Mas assim, brincando. Mas, pô, me perdi, me perdi. Me cata aí, onde que eu parei? e Ah, você tá. fica ansiosa. Olha o Isso, fico Rodrigo aí, entrou ansiosa. agora aí. É. Aí, Rodrigo, tô falando. Você parou, mandou eu parar de ficar julgando minhas adversárias. Mas, cara, quando eu chego no tatame, ali naquela hora pré-entrada e tal, eu fico naquela adrenalina boa, gostosa, que eu amo sentir. Mas quando eu entro no tatame, cara, passa. Então, assim, de É, verdade, normal. Então, assim, quando eu toco Se ali não na mão da passasse, garota, que tava, se não passasse, que era preocupante. Ainda bem que preocupante, passa. não, mas É. passa, passa. E então ali eu vou fazendo o meu jogo. Eu escuto muito o que meus técnicos estão falando, né? Se for o Douglas que estiver lá, ou se for o Rodrigo, né? Ou algum representante da Bering que estiver lá para me ajudar, eu vou estar Você escutando. consegue focar nisso? Você está lutando Muito, e total, está ouvindo? muito. Escuto muito, escuto muito, escuto muito. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Isso, É, na porque isso é verdade, é um treino. aprendizado para os dois também. Para os dois. Tanto para o aluno que está ali, né, o atleta que está ali competindo, e tanto para o professor, porque eles têm que saber se comunicar, eles têm que ter uma boa comunicação. Isso vem do treino, né? Porque senão chega lá na hora, tu não entende nada, Né? nem, Porque nem o todo mundo grita, professor. né? Todo Todo mundo mundo grita. grita, e Né? E assim, você tem que até a focar posição. na voz dele, né? Para saber a Sim, diferença. Então, isso realmente é treinável. sim, não, eu só escuto a voz dele, cara, porque
não dá para tu escutar o que os outros estão gritando, né? Porque senão vai acabar com o teu psicológico, né? Porque é o que? Mata, mata, passa, passa, quebra, quebra, puxa, enforca, né? Mas é isso, essa comunicação tem que ter. Dentro Sim, e dentro do campeonato, fora do campeonato. é. Sabe, o Rodrigo, eu conheço o Rodrigo há bastante tempo. Eu dava aula lá no Celeiro, lá na freguesia, e ele treinava com o Dudu de manhã, né, lá. Sim, Dudu. E então já conheço, aí depois ele mudou para Varginha Grande e foi treinar com o Silvio, né? E mas com o Rodrigo há bastante tempo. Pera, Fera, feríssimo. pera. Aquela guarda Muito chata, bom. guardeiro chato. Bons tempos ali no Celeiro, ali, daqueles treinos ali. Era um lugar, uma academia só de luta que era sensacional. Pô, boa época. Sim. Aí, saindo um pouquinho dessa questão de competição, né? Como é que, assim, o jiu-jitsu, você já teve algum momento na tua vida, assim, que você precisou usar o jiu-jitsu ou para se defender ou de alguma outra forma, né? Teve. Teve o GCPI, né, cara? Teve o GCPI. Cara, e foi logo no início do jiu-jitsu. E aí eu vi que o jiu-jitsu era realmente funcional. Porque eu era muito esquentadinha. Eu era muito esquentadinha. Era difícil de levar um desaforo para casa, assim. Sempre queria discutir. Claro que eu estudava, não era boba, né? Eu estudava, assim, a situação. Dava para entrar, eu ia lá e bancava. Mas, às vezes, até esses meus ânimos, assim, aflorados, eu entrava onde não devia. Então, assim, uma das coisas que eu vi que o jiu-jitsu realmente me fez bem, né? Foi esse autocontrole. Que eu aprendi no GCPI, né? Com o Fredão, que é excelente professor de GCPI, inclusive. Né? Então, a situação foi o seguinte, né? Eu trabalho com adestramento, né? Trabalho com hospedagem também de cachorros. E tenho um cachorro, estou sempre passeando com o meu cachorro, mas obviamente eu recolho as fezes do meu cachorro. E um dia, no dia seguinte do aniversário do meu filho, eu vou jogar os presentes, as caixas de presente fora, né? No lixo, e vejo um cocô, vários cocôs assim na porta da minha casa e um cara saindo com a pá. Aí eu olhei assim essa situação, olhei assim, falei, cara, que isso, cara? Não tô acreditando que ele jogou cocô aqui. Por quê? Aí eu fechei a porta. A Daphne de antes já ia ter, ô, porra, meu irmão, tá de sacanagem, tá jogando cocô aqui na porta da casa dos outros. Aí eu olhei assim, eu fechei a porta, eu respirei, eu falei, meu Deus do céu, cara. Como que eu vou falar? Não, vou resolver isso, tem que resolver, mas eu vou resolver na educação. E aí já me veio todo aquele ensinamento do mestre, que o Fredão ficava falando, né? E aí eu falei, pô, vou lá resolver isso, eu vou quebrar ele na educação e fazendo tudo aquilo que eu aprendi, né, cara? Eu tenho que realmente me impor, né? Eu não posso deixar. É, GCPI, isso mesmo. E aí eu cheguei pro cara e falei assim, oi, tudo bem? Bom dia. Né? Por que você jogou o cocô na porta da minha casa? Ele, porque o seu cachorro todo dia faz cocô aqui na porta da minha casa, tô cansado de pisar no cocô do teu cachorro. Eu falei, no cocô do meu cachorro? Como assim? Você viu meu cachorro fazendo cocô? A rua tem várias câmeras, tem uma câmera no início e uma câmera no final. Você chegou a pedir as imagens da câmera para ver se foi realmente o meu cachorro? Porque olha só, eu trabalho com adestramento, não é de hoje, eu trabalho há vários anos com adestramento. Eu recolho vários cocôs por dia, né? Inclusive recolho dos outros que não recolhem, se estiver perto ali, aproveito e cato junto. Então, assim, eu jamais faria isso, entendeu? Eu acho que se você pensa mesmo que eu fiz, que o meu cachorro fez cocô aí, você tinha que ter ido na administração, ter pedido as imagens da câmera e aí sim, fazer alguma coisa, né? Junto a eles, talvez me multar, mas não jogar um cocô na porta da minha casa, né? Então, assim, mas isso ele estava gritando comigo, né? Falando que eu não era civilizada. Aí eu pensando, bem, civilizada é ele, né? Que já colocando a foto com as outras. Aí o que eu fiz? Consegui quebrar ele na educação. Aí eu falei para ele, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu já falei o que eu penso, eu já escutei de você o que você pensa. Eu vou lá na administração. Era meu filho fazia aniversário em dezembro, então era Natal, naquela época confusa. Eu falei, vamos esperar acabar isso. Eu vou lá, vou pegar as imagens e vou deixar salvo e vou te mostrar como é que não fui eu. Eu fui lá na administração, peguei as imagens. Obviamente não tinha sido eu, vi quem tinha sido, que também não me importa quem tinha sido. Eu só queria ter a prova de que não tinha sido eu, deixar lá filmado e avisar
pro síndico, né? E depois disso, encontrei com ele, né? Primeiro que eu quebrei ele na educação, ele já ficou sem graça, depois de ter feito aquele auê tudo. Depois, quando eu encontrei com ele, eu falei, bom dia, tudo bem? Ele, tudo. Então, eu falei, você passou lá na administração para ver as imagens? Ele, não, que é porque ficou corrido, né? Então, eu falei, eu sei, eu passei lá, porque foi você que jogou o cupom na porta da minha casa. Eu fiz questão de ir lá, as imagens estão lá salvas, você vai lá ver e tal. Então, assim, eu consegui quebrar ele na educação, né? Consegui tentar controlar um comportamento totalmente inconveniente, porque o cara estava transtornado, né? Ele fez um auê na rua. Então, hoje em dia, ele, tadinho, super humilde, sempre quer falar comigo, porque ele deve ter se arrependido, deve ter acordado no dia ruim dele, aí, segundo ele, ele acordou, saiu de casa para comprar pão, pisou no cocô, imagina, deve ter acordado estressado, pisou no cocô, e aí, só que eu não tenho culpa, né? Então, assim, perdoo ele tá lá perdoado, ele tenta sempre falar comigo, mas é isso, eu acho que, assim, isso o jiu-jitsu me mostrou, né? Que não adiantaria eu ir cheia de marra para ele, ou com toda a autoridade, por mais que eu estivesse certa, porque eu ia acabar perdendo a razão, porque ele também não estava equilibrado, eu ia tirar ele mais ainda do eixo dele, porque ele já não estava. Então, assim, essa calma, esse vamos pensar, calma aí, a pessoa como é que tá? Vamos manter uma distância, vamos conversar de uma forma tranquila. Se ficar ruim, não vamos conversar, tem câmera, eu posso ir lá pegar as imagens. Então, assim, isso foi o jiu-jitsu que me deu, eu não tinha isso antes. Mas em Sabe, esse algum equilíbrio. momento você se sentiu assim ameaçada de que ele pudesse partir para alguma Sim, outra claro. coisa? Porque ele estava Sim, alterado, né? Falou. porque ele estava alterado. Ele vinha gritando com um pau da. Era aquelas pazinhas que tem um pauzinho, para me dar com aquilo ali, entendeu? Ele estava totalmente alterado. Eu ficava, calma, senhor, não tem distância, por que você está fazendo isso? Só quero conversar, só quero te mostrar que não fui eu. Civilizadamente, só quero te mostrar que não fui eu. E Usou toda a assim, com muita verbalização educação. do GPCI. E olha que eu sou difícil, hein, cara, que eu sou debochada. Mas a gente, quando a gente quer, a gente aprende, cara. Quando a gente quer, a gente aprende. É. Essa questão da verbalização é importantíssima. E eu acho que é a parte mais difícil do curso do GPCI, Sim. porque você realmente verbalizar e manter o teu autocontrole é difícil, é difícil. O cara te Ela xingando, vindo protege. por cima, né? A outra Ah, aí, ela pois é, protegeu a gente no já, carnaval. já, conta aí, conta a história. Ó, cara, a gente tava lá no centro, né? No bloquinho. Isso já tem o quê? Uns 3 anos, por aí, mais ou menos. E quando a gente se deu conta, a gente tinha que ir embora, né? Metrô fechado, onde a gente estava, ou não tinha metrô, não lembro da que era, a gente tinha que andar. E aí, quando eu me vi, na verdade, estava eu e 4, 5 amigas andando no centro à noite, no escuro, né, sozinha. Falei, cara, alvo fácil, né? Eu que não vou ficar aqui assim. Aí eu falei, gente, vocês vão ficar assim mesmo? Eu falei, como assim? Eu falei, cara, eu vou me defender. Peguei uma garrafa de cerveja que estava no chão, quebrei, peguei outra, quebrei, falei, agora vamos embora. Não, que isso, não? Eu falei, olha só, gente, eu tô por mim, tá? E quem tiver perto agora, se vocês não se defenderem, vocês brincando. Mentira. Aí a gente andou junto, eu fui na frente, assim, defendendo elas, com a garrafa de Aí não teve cerveja. nada de GPCI. Não, mas tem que ter um equilíbrio, né? Tô Ah, sim. brincando, tô brincando. Ah, Mas, mas não, sério. O GCPI, cara, e a defesa pessoal me fez muito melhor, de verdade. Assim, não entrar em discussão à toa, sabe? Você te faz avaliar onde realmente você quer ou não quer estar, né? sim, A sim. briga que você quer É, ou não quer comprar. Ah, e teve uma outra também, Mazinho, teve uma outra. hum, Teve uma outra. então, Teve a do Uber, cara. Olha isso, peguei o Uber, saindo da academia, estava treinando, uma sexta-feira à noite, naquelas chuvas torrenciais de verão. Peguei um Uber, 10 e pouca da noite, lá no Recreio, vindo para casa. Entro no Uber, o cara já arrancando, boa noite. O cara respondeu boa noite normal, o cara já saiu arrancando. Uma coisa estranha. Cara,
cara foi fazendo caminhos loucos, dando cavalinho de pau, correndo pra caramba. Aí eu falei, cara, não vou ficar aqui, né? Esse cara ou ele vai bater e vai me matar, ou então ele vai me sequestrar. Aí eu cheguei, teve um determinado momento que eu falei, cara, se ele fizer de novo, vou pedir para ele encostar. O cara fez, pediu para ele encostar, desci. Quando ele parou o carro, eu falei assim para ele, já usando o GCPI, né? Motorista, olha só, eu vou descer do carro, tá chovendo, vou botar minhas coisas ali, vou pegar o dinheiro na minha mochila e volto aqui para te pagar. Por quê? Eu não queria mais ficar nenhum segundo no carro nem para procurar dinheiro para dar para ele. Eu queria sair dali, não queria mais ficar ali. O cara estava arrancando, indo por caminhos que não deveria, totalmente alterado, com um olhar estranho. Aí ele parou, tá bom. No que eu saio, que eu tô tirando das coisas, o kimono, tirando a mochila, botando assim no chão na porta de um prédio, que eu também pensei nisso, coisa que o mestre sempre falou, em situações de desconforto, de insegurança, busque sempre um lugar que tenha câmera ou que você possa estar sendo visto. Então eu fui na frente de um prédio, vi que tinha câmera ali, botei minhas coisas ali, que eu tô baixando, botando as coisas, pegando dinheiro, ele já vem, já para me bater, sei lá o que o cara ia fazer. Pô, meu dinheiro, que eu não sei o que. Eu falei, calma, motorista, eu não falei para você que ia te dar? Peguei R$ 50, porque para minha casa daria 20, né? 20 e poucos, 25. E ali tinha dado R$ 10. Aí ele chegou 50, eu não tenho 50, eu não tenho troco para você, não. Eu falei, tá, e como é que você quer resolver isso? Você quer que quer que eu te dê o dinheiro, eu fique aqui te esperando, você vai e troca? Não, que eu não sei o que, me dá isso aqui. Conclusão, Mazinho, resumindo a história. O cara foi, pegou meus R$ 50, roubou meus R$ 50, pegou meu celular, jogou no chão e meteu o pé. Mas, juro pra você, Que se roubou. não fosse o GCPI, se não fosse o GCPI e o conhecimento, talvez eu continuasse dentro do carro. E se eu não soubesse manter a distância, manter o equilíbrio, manter uma conversa, tentar manter uma conversa pacificada com alguém muito descompensado, ia ter dado ruim, eu teria sido agredida. Por quê? Não sei. O cara já foi preso, né? Porque eu fui na delegacia, depois eu recebi intimação pedindo para eu lá depor de novo e tudo mais. O cara foi preso. Não sei se ele. Também não quis saber se ele era drogado, se ele tinha problemas psiquiátricos. Mas, enfim, essas situações acontecem. Então, eu acho que, assim, você. E, novamente, eu falo: se eu não tivesse o GCPI, eu não sei como é que eu agiria. Talvez a minha forma de agir fosse piorar mais ainda a situação, entendeu? E assim, eu vejo que o GCPI me fez me tirar de uma forma segura de dentro do carro, depois Ele de era manter uma novo? distância segura. Era um cara novo, velho? Uns 35, 37, por aí. Menos de 40. Não, complicado. Então, assim, eu acho que, pô, isso foi fundamental, né? O GCPI, assim, de manter um equilíbrio, saber com quem você está conversando, ver que a pessoa está desequilibrada, né? Saber se impor, mas não se impor muito, para também não diminuir, não se diminuir muito, para também a pessoa não se impor muito. Realmente, essas situações são delicadas, né? Essa questão do Sim. carro, né, tem algumas prevenções, né, quando você anda de Uber, principalmente mulheres sozinhas, né? Você estava sentada onde? Banco de trás atrás dele. É. Aprendeu, então. Sou boba, não. Essas coisas, muita gente acha que isso é besteira, né? E aí, quando Você você acha que vai eu. ver, Ó, pensei até em enforcar ele, dar um mata-leão nele. Só que sim, aí eu pensei, mas aquele negócio que o Silvio fala, olha só, eu não queria ter um problema. Eu queria me livrar sim, do problema. Então eu queria sair dali com saúde, para eu chegar em casa com saúde, para estar com meu filho com saúde, para depois treinar e trabalhar e a vida que toca normal. é isso aí, é isso aí. Porque Mas agressão por agressão eu poderia ter agredido, né? Até na maldade por sim. trás. Mas não é isso, né, cara? Não é para isso. O Né? Daphne só vai cair. Falta 20 segundos. A gente vai e Tá, volta. Tá, tá, vou encerrar e entro de novo. Galera, tá. volta aí. Perfeito. Os